Gravação iniciada. Boa tarde aos alunos e alunas presentes. Nesse momento, 17 alunos presentes da nossa turma de Eletro, primeiro ano, né? Matemática 1. E o curso chegou ao final, né? Terminamos a matéria do primeiro ano inteiro, dada de forma completa, sem nenhuma falta, com profundidade. Não vimos a matéria de maneira superficial, né? Em cada coisa, em cada item da matéria, a gente tentou justificar o porquê das escolhas, das propriedades, das definições. E fizemos isso em quanto tempo, pessoal? Em 4 meses. Não é surpreendente isso, não? Dar a matéria de todo um ano em 4 meses? No ano passado... Oi? Boa tarde. Boa tarde. No ano passado, foi pior ainda. Se alguns acham, e com razão, que o curso ficou corrido, que era muita matéria em pouco tempo, mas a culpa não é minha, né? Foi dado esse período para dar toda a matéria do primeiro ano. Mas no ano letivo 2020, quando começou o sistema remoto, a gente teve 2 meses para dar a matéria do ano inteiro. Se com vocês, com 4 meses, já ficou corrido, imagine como é que ficou com a turma do ano passado. Então, mal ou não, eu já me senti mais folgado dessa vez, né? Porque eu tinha dado o curso ano passado em 2 meses, então agora foi em 4 meses, então tive até uma sessão de alívio, né? E conseguimos dar a matéria num tempo, nesse tempo. Bem, eu queria usar a aula de hoje para a gente fazer uma reflexão. Para a gente... Desculpe interromper, mas posso fazer uma pergunta antes? Pode. A prova final é para entregar quando, hein? Você está interrompendo mesmo a ideia, né? Quebrando completamente a minha ideia. Mas já está escrito, Zé Vitor, na própria prova. Na própria prova está escrito que é no dia 5 de outubro, ou seja, terça-feira. Obrigado. Agora espere um pouquinho mais da próxima vez, tenha um pouquinho mais de paciência, não interrompa não, tá certo? Quando não for urgente, você podia perguntar isso depois. E também baixa a mão, né? Pode baixar a mão aí, tirar o aviso. Beleza, obrigado. Então, continuando, eu queria usar a aula de hoje para a gente fazer uma reflexão, fazer uma avaliação, fazer uma situação onde a gente pode emitir as opiniões sobre esses 4 meses. O que é que aconteceu de bom? O que é que aconteceu de ruim? Então, eu certamente tenho a minha opinião e vou externar para vocês, mas eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês, se possível, tá? Pode ser pelo chat, pode ser só com áudio e pode ser com a câmera ligada. Na verdade, essa terceira opção para mim é a melhor, porque todo mundo pode ver quem está falando. Isso é muito bom, saber quem está falando. Mas como eu sei que alguns de vocês são muito tímidos, então não vou fazer disso uma obrigação. Ou seja, então fala com a câmera quem quiser, fala com o áudio quem quiser e fala no chat quem quiser, tá? E não fala nada quem quiser também. Então, assim, eu tenho consciência que eu já estou no IF desde 2009, já tenho 12 anos de IF, mas eu tive que começar praticamente do zero, quando comecei a dar aula de forma remota. Foi totalmente novo para mim, eu não sabia dar aula de forma remota. As primeiras aulas minhas saíram catastróficas, horrorosas. Eu tenho uma turma de informática do segundo ano que eu ensinei para eles também no primeiro ano. Então, eu fiz esse balanço que eu estou fazendo com vocês agora, eu fiz com eles na aula de ontem,
pela manhã, e o que mais chamou atenção foi a fala deles dizendo, professor, como as suas aulas melhoraram. Por quê? Porque eu estou aprendendo, né? Mas eu quero aprender mais. Eu tenho clareza que já houve alguma melhora, mas eu quero melhorar mais. E para que eu melhore, eu preciso ouvir as opiniões, as críticas, as sugestões de vocês. É claro que eu já estou ouvindo essas críticas e sugestões através dos relatórios, né? Já tivemos o R1, R2, R3, e vou considerar esse relatório R4 o mais importante de todos, porque é o que vai fazer o fechamento não só do quarto trimestre, mas como do curso inteiro. Então, é claro que eu já estou tendo um retorno através dos relatórios, mas eu queria ter agora esse retorno via oral, se possível, aqui com vocês nessa aula síncrona, nessa aula 35, que vem a ser a nossa última aula, a aula que, né, eu dei o título de encerramento do curso, porque o objetivo é exatamente esse. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês. Por favor, comentem o que vocês acharam de positivo e de negativo nesses últimos 4 meses em relação à disciplina de Matemática 1 do nosso curso aqui do IFRN. Então, a bola está com vocês. Quem começa? Vamos lá, galera? Quem é o primeiro? Voluntário. Eu quero que vocês sejam bem honestos. Se tem crítica, se tem coisa que achou ruim, é bom que fale. Se tem coisa boa, fale. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o curso. E as opiniões de vocês vão me ajudar nas próximas turmas que eu pegar, né, do primeiro ano, que certamente isso deve acontecer no ano que vem, por exemplo. E aí, quem vai começar? Boa tarde, professor. Boa tarde, senhorita Thaís. Seja bem-vinda. O senhor pediu para falar, né? Aí eu vou dar minha palavra aqui. Sobre minhas notas, que esse ano não, sobre a matéria de matemática, eu sou bem realista e também vi que minhas notas foram péssimas. Mas tudo isso é muito novo para mim. E logo não que isso seja uma desculpa, mas logo eu pulei um ano e sobre o ensino, essas coisas, novos métodos, novas maneiras de se adaptar. E com tudo isso eu ainda estou me acostumando, ainda estou me estabelecendo melhor. E Deixa eu só fazer uma pergunta. Você fez o 7º ano em que escola? Fiz na ECO. E aí você passou direto para o IF e não fez o 9º ano, é isso? Não. Eu estava no 9º ano já, só que eu tinha começado o 9º ano esse ano já. Aí eu tinha feito já a inscrição para o IF, aí para mim não ficar sem estudar, eu fui para a ECO, né? Aí eu fui, como é que se diz? Eu entrei na classificação lá de ir para o IF. Aí eu tive que fazer as provas para pular um ano, digamos assim, para entrar para o primeiro supletivo, ano. Né? Supletivo. Isso. Aí eu tenho muita dificuldade. Já eu sou uma pessoa lenta para aprender essas coisas e tal, mas eu espero que dentro desses próximos anos, se Deus quiser, eu melhore nos meus estudos também, que eu absorva mais as coisas mais ligeiro, porque eu sou uma pessoa lenta, devagar de verdade. Entendi. Mas você não vê, você comentou muito a sua questão pessoal, mas assim, o curso em si, não tem assim alguma coisa positiva, alguma coisa negativa a falar? Teve sim coisas positivas e coisas negativas, professor, porque é como se eu não soube valorizar direito o curso por causa do meu aprendizado, já que eu não consegui absorver muita coisa sobre o curso. Mas o curso foi bom, teve bastante interação, bastante coisas a ver e muitos assuntos também. Ok, Thaís. Encerrou ou tem mais alguma coisa a falar?
Acho que eu encerrei, professor. Eu agradeço pela sua opinião e eu gostaria de fazer né, um comentário a respeito dessa sua situação. Acho que você não é a única, outros alunos já entraram assim no IF, e não está no nono ano, está né, no sétimo ou oitavo ano, faz o concurso, passa, e aí pula um ano, faz o supletivo popular. E na vida, às vezes a gente tem momentos em que aquela exceção, o caro fica o barato fica caro. Ou seja, aquilo que parece muito bom pode ser muito ruim. Adiantar um ano parece uma ideia muito boa, né? Poxa, eu vou ficar um ano na minha frente, etc, etc. Só que você pode ter dificuldade de acompanhamento na sequência. E foi acho, exatamente o que aconteceu com você. Eu tive um aluno, Thaís, o nome dele é Francisco Cleiton, que ele foi da primeira turma de informática do IFRN João Câmara, do ano 2010. Quando eu conheci Cleiton, ele estava com 17 anos, já estava até perto de completar 18, mas estava com 17 anos. Ia começar o terceiro ano no Bittencourt, só que ele passou para o IF e resolveu voltar para o primeiro ano. Então, ao contrário de você, ele perdeu, entre aspas, 2 anos da vida dele. 2 ou até 3, porque o ensino médio do Bittencourt era em 3 anos, o ensino médio do IF em 4 anos. Então, o término do ensino médio dele ia ser aumentado em 3 anos. Para a maioria das pessoas, isso é uma perda de tempo. Pois, aí eu perguntei, por que você está voltando? Ele falou, professor, eu sei que o meu primeiro e meu segundo anos aqui no Bittencourt foram ruins, eu não aprendi direito. Eu quero ter uma boa formação e resolvi voltar para o primeiro ano. Resultado, esse aluno chamado Cleiton, ele é um aluno muito bom, um aluno excepcional. Ele cresceu muito no IF, foi meu parceiro em várias disciplinas, em desenho, em matemática, e principalmente em dobraduras. Cleiton escreveu um livro de dobraduras comigo. Nós somos autores de um livro de dobraduras, por conta dos contatos, né, que passamos até ao longo dos 4 anos. Cleiton entrou no Projeto Olímpico, e Cleiton foi menção honrosa 4 anos, e ainda ganhou uma premiação na Olimpíada Estadual de Matemática, a OMRM. Em suma, aí ele passou na universidade para o curso que desejou, tá certo? Hoje, Cleiton já terminou a licenciatura em matemática na UFRN. Cleiton já terminou o mestrado em matemática e hoje ele é professor. Então eu pergunto para vocês, será que Cleiton perdeu 3 anos da vida dele ou ele ganhou? Ele acabou ganhando. Ele acabou ganhando. Então, às vezes, o caro sai, né, o barato sai caro. Ou seja, aquilo que a gente pensa como uma coisa boa, que é adiantar, acaba tendo efeito oposto. Então, às vezes, na vida, é interessante dar um passo para trás para poder depois caminhar com mais velocidade. E, às vezes, ir com uma velocidade muito grande em alguma coisa pode implicar em problemas graves. Mas obrigado pelo seu relato, tá, Thaís? Valeu, tá? De nada, professor. Antes de dar a palavra a Emanuel, que está pedindo, deixa eu só ler aqui o que Janaína escreveu aqui no chat, tá certo? Janaína, posso ler? Janaína, posso ler? Você escreveu? Beleza, vamos lá. Digamos que tivemos algumas dificuldades em relação ao ensino remoto, pelo menos eu. Porém, em algumas partes, vi melhoras em questão de responsabilidades, principalmente na matéria de matemática. Exigiu bastante responsabilidade e isso é uma coisa que vi de forma construtiva. Então, ela está ressaltando que a nossa disciplina teve um grau de exigência e ela teve que se adaptar a todas essas exigências. Eu imagino que não só ela, como a maioria de vocês, né, teve alguma dificuldade nessa adaptação, mas agora que está terminando o curso, a sensação eu acho que é de ganho, né, e não de perda, porque você começou a ganhar outros hábitos. Então, obrigado, Janaína, pelo seu relato. Entendo as dificuldades num primeiro momento, porque para quem não me conhece ou para quem já ouviu falar da minha fama, né? Minha fama não é, né? Muitos falam muito mal de mim, não é isso? E falam que eu sou um professor muito exigente, que é muito difícil passar comigo, e etc, etc.
Mas, na verdade, o que eu acho que é verdadeiro na fala é que, de fato, eu sou um professor exigente, eu cobro. Mas eu acho que eu cobro dentro do possível. Aquilo que eu acho que vocês podem dar. E você percebeu que você podia mudar, né? E acho que a maioria da turma conseguiu. Nem todos conseguiram. Agora, mesmo os que não conseguiram, eu acho, Janaína, que houve algum ganho de aprendizado. Então, assim, é uma mudança que eu reconheço que foi brusca, mas que gera aprendizados. Janaína, obrigado pelo seu relato. Você quer falar mais alguma coisa, Janaína? Acho que não, né? Ela não está se manifestando. Acho que não. Augusto, Emanuel pediu a palavra antes de você. Então, deixa eu falar a palavra antes de Augusto para passar para Emanuel, tá certo? Vai lá, Emanuel. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, tem umas coisas que, assim, que eu quero muito falar, eu ia falar e tal. Eu tô nervoso, desculpa, mas eu tô nervoso. Fique não. Aí tem que ter vergonha de roubar, de matar, de mentir, mas de falar a verdade, não, né? E de conversar, não. A gente vai conversar e não tem problema. Pode ir. Em questão pessoal, assim, eu acho que o curso me mostrou que eu sou uma pessoa muito mais responsável do que eu achava que eu realmente era. Eu sempre ficava muito aperreado, assim, no momento que era para entregar a prova, que é 3 dias antes ou 4 dias antes, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que entregar essa prova, porque se eu não entregar essa prova, eu vou ficar sem nota. E Emanuel, eu você foi o acho aluno que eu acho que eu mais conversei pelo Zap, viu? sério? Ai, Sério, por conta dessa sua aí, agonia, né? Não é verdade? ai, professor, eu sou muito agoniado. É Aí, verdade. professor. Aí eu ficava, meu Deus, eu não vou tirar uma nota boa. E sempre que eu tirava uma nota na P8, P7, enfim, quanto mais as provas iam passando, mais eu via que as minhas notas elas iam melhorando e eu ficava, não, isso não é possível, eu não estou conseguindo fazer essas provas e elas estão saindo boas, assim. Aí é tanto que eu me choquei muito em uma prova que eu fiz ela sem motivação, eu achava que eu não ia tirar nada, eu achava que o assunto era totalmente difícil, e foi até em função modular. Aí eu ficava, nossa, eu não vou conseguir nada nessa prova. E a nota que eu tirei na prova me surpreendeu de uma forma assim que eu fiquei. Cara, o quanto responsável eu fiquei, porque eu fui atrás dos vídeos, eu procurei os vídeos, assisti os vídeos. Enfim, eu realmente aprendi matemática. É louco dizer que eu realmente aprendi matemática, porque me assusta. Tipo, o que eu acho engraçado no curso, na matéria, é que todos os assuntos que o senhor passou, um é complementado ao outro, e todos eles têm uma ligação muito bem certinha, Muito se muito bem encaixa, né? feita. E aí eu fico, cara, eu realmente aprendi função de primeiro grau, eu sei o que é uma função modular, eu sei o que é uma função quadrática, eu realmente vejo uma função e posso dar um gráfico de uma função, e isso eu acho que eu não poderia fazer antes, eu via gráficos no nono ano, assim, mas eu não sei se o senhor sabe, eu comecei e terminei o primeiro ano e eu já ia para o segundo ano, só que veio a notícia que era para mim passar no IF e tal, e eu aceitei e vinha estudar no IF. Pronto. Então você foi o É, oposto de Thaís, né? O oposto de Thaís, é sim, aquela foi o situação de oposto voltar, de né? Thaís, sim. Aí eu terminei e eu, tipo, não. Eu falava até pro meu primo, pra José Vitor, falava, tipo, mas se eu entrar no IF, eu tenho certeza que se é para mim aprender alguma coisa, eu tenho que aprender matemática, porque eu não sou muito bom em matemática. Aí meu outro primo, que ele é formado na UF, ele olhava assim pra minha cara e começava a rir, aí ele olhava pra Vitor e falava assim, Vitor, anota o que ele tá dizendo, viu? Porque eu quero realmente ver se ele realmente vai aprender matemática. Aí, tipo, me dá um alívio dizer que, tipo assim, eu realmente aprendi a matéria. Legal o seu relato, Emanuel. Legal. E venceu a sua. Você quebrou a própria imagem que você tinha de você mesmo, né? Sim, de uma pessoa mais responsável, professor. É porque eu Sim, sou muito porque brincalhão e tal, mas isso, eu mas fiquei você muito se impressionado. dedicou mais do que a média. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que você se dedicou mais do que a média.
E por isso que eu te respondi tanto, né? Tinha hora até no zap que eu falava, chega, Emanuel, né? Que já não dá mais, né? Porque era tanta pergunta, eu falei, epa, deixa eu respirar, Emanuel. Mas você se dedicou, eu quero dar parabéns a você. Certamente eu acho que você tem muita coisa ainda a melhorar, como todos vocês têm, não tem ninguém aqui que esteja 100%, mas eu acho que a evolução foi nítida, Emanuel, foi nítida. E você vai conseguir ser aprovado, né, por mérito, né? Certamente. Tá? Então, legal. Sim, espero. Bom ouvir o seu relato. Obrigado. De nada. Valeu. Mais alguma coisa ou posso passar a palavra? Pode passar a palavra, professor. Augusto, você? Primeiramente, boa tarde, né, professor? Boa tarde. Eu também tive aí alguns problemas, né? Pode ligar a câmera se quiser, viu? Eu sei que pode ligar, mas já tá sendo vergonhoso bastante, professor. Calma. Entendi, tá certo. Assim, eu também passei no 8º ano, né? E, assim, a experiência aqui no IF, eu não vou dizer que foi uma experiência ruim, não, porque foi muito bom. Realmente é um jeito de estudar que é diferente. Toda a minha vida, literalmente, eu pensei que eu estava estudando, né? Fazendo as atividades, ou indo para a escola, mas aqui no IF eu realmente percebi que estudar é muito além disso, né? É você dedicar o seu tempo a realmente tentar aprender o assunto. E, assim, se eu pudesse realmente escolher de novo, eu não diria que que eu pularia um ano para entrar no IF. Eu acho que, hoje em dia, vendo as minhas dificuldades que eu tive, eu acho que eu iria preferir terminar o 9º ano para poder entrar no IF. Porque, assim... Pagou um preço, né? Pagou um preço por isso, né? Acho que uma das maiores dificuldades não foi nem tanto na questão de acompanhar o ritmo do aprendizado. Eu acho que foi mais a cabeça, a mentalidade, que eu acho que, na minha opinião, não estava maduro, pronto o suficiente para o nível, né? Assim, na minha cabeça,